no ano de 2016, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, dedicou 2017, desculpa, dedicou o ano ao combate ao suicídio. Então, a gente vem infelizmente, constatando que o índice de suicídio tem subido, principalmente entre os jovens, entre adolescentes, no mundo e também no Brasil. Então, é uma realidade que a gente não tem mais como deixar passar. Está na hora da gente falar sobre isso. Inclusive, no livro Mentes Depressivas, eu fiz um capítulo assim, suicídio, precisamos falar sobre isso. Então, assim, já está mais do que na hora. Só para ter uma ideia... É um tabu? É um super tabu. E esse tabu, ele data de 1771. Porque na Europa foi lançado um livro chamado, se eu não me engano, A História Triste do Jovem Werther. E nesse livro, esse jovem, o personagem, o Werther, ele acabava se matando com um tiro, né, de revólver, após uma paixão mal sucedida. E isso causou, na época, 1771, uma onda de suicídios na Europa da mesma forma, como se as pessoas estivessem ali imitando aquela situação descrita numa ficção, porque era ficção, não era uma história baseada em fatos reais. E a partir dali o livro foi proibido e se orquestrou que na imprensa não se falaria mais de suicídio, sobre suicídio, com esse medo de que as coisas pudessem ser pudesse ser estimulado o suicídio. A gente sabe hoje que não é bem assim, né? Pelo contrário, eu acho que não falar sobre suicídio está fazendo com que muita gente deixe de evitar. Porque diferente do que as pessoas pensam, 90% dos suicídios são evitáveis. Ou seja, se a gente puder falar, a gente tem como evitar. Porque geralmente o impulso do suicídio é um impulso muito momentâneo. Se a pessoa conseguir passar aquele impulso, rapidamente depois ela se arrepende. Tem alguns transtornos assim, então ele bate mais ou menos, que predomina isso. Exatamente. Esse por exemplo, tempo. Tem uma pesquisa na Unesp que diz o seguinte, que 36, isso é uma pesquisa de 2012, 36% das pessoas que cometem suicídio são portadoras de transtornos de humor, principalmente a bipolaridade. 24% são pessoas que fazem uso abusivo de substâncias tóxicas, drogas, né? Isso acontece muito porque a droga ela acaba distorcendo o mecanismo de pensamento da pessoa, tira a pessoa da sua consciência e muitas vezes ela pode fazer isso de forma inadvertida ou impulsiva também. E os esquizofrênicos são só 10,6% comparado aos outros e o transtorno de personalidade, principalmente o border, fica ali na 11,6%. Então, disparadamente os transtornos de humor, a bipolaridade é o que tem um índice mais marcado, que a gente tem que estar muito mais atento a não poder deixar de tratar mesmo. Alguns casos, Ana, não vou citar, mas assim, nos estudos, era uma pessoa normal, trabalhava bem, não demonstrava sinal de nada. Pode ser uma possibilidade de um desses transtornos que você citou agora, tipo a esquizofrenia, um quadro que abriu e não foi percebido e automaticamente levou? Eu não pegaria a esquizofrenia de exemplo, porque é bem menos do que, por exemplo, uma depressão. E principalmente uma depressão bipolar. E eu acho que a bipolaridade fica mais difícil de identificar porque, em geral, a pessoa da bipolaridade, ela primeiro passa por uma euforia ou uma hipomania, quer dizer, ela fica muito alegre, muito expansiva, e aí depois vem a depressão que culmina com o suicídio. Então as pessoas ficam espantadas, como é que aquela pessoa ontem, mês passado, estava super bem, falante, festeira, e fez isso agora? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, a bipolaridade é difícil de ser identificada, porque às vezes não é tão classicamente assim, às vezes a pessoa só tem depressão, mas tem uma hipomania, que não chega a ser uma euforia franca, e requer um tratamento com muito cuidado e para sempre. Porque é esse que pode levar ao suicídio. Esse é o maior índice. As outras pode também, mas esse é o mais sério, a gente tem que estar mais atento. Mas é interessante, em relação à questão do suicídio, que hoje as pessoas estão começando a falar. Apesar dessa história do livro, que ficou uma coisa meio lendária de não falar,
a mídia ainda tem um comportamento em relação ao suicídio muito ruim, porque hoje se noticia suicídio, mas em geral se noticia suicídio de ídolos, de artistas, cantores, aquele ator Robbie Williams, que fez o Sociedade de Poetas Mortos, e aí eles fazem o contrário, eles botam, em geral, que o ídolo suicidou porque não aguentou a dureza da vida, a falta de sensibilidade do mundo, e não é bem assim. Ele, especificamente, o Robbie Williams, teve um problema com drogas muito sério e acabou cometendo suicídio. Mas é importante que a gente entenda que não há nenhum romance ou nenhuma coisa boa no suicídio. O suicídio é um ato de desespero, impulsivo ou premeditado, mas é desespero. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas romancearem, tipo assim, ele optou pelo suicídio, como se fosse uma coisa filosófica. Não é. É uma pessoa, um ser humano em desespero. Na minha faculdade, que já tem muitos anos, eu não lembro agora o período que foi a pesquisa, mas perceberam que algumas vezes, naquela época, né, muitas pessoas que chegaram até o fim, cometeram mesmo o ato, concretizaram. Elas demonstraram no seu próprio corpo, e você que fez medicina, e medicina legal, não sei, mas tem isso, que o corpo dava a reação que ela tinha se arrependido. Sim, é isso que eu estou te falando, que as pessoas falam muito, não, mas fulano fez isso como um ato de protesto. Não existe, é desespero. O suicídio não tem nenhuma manifestação social, política, ideológica. É um ser humano em franco desespero. E muitas vezes o ato é cometido não porque a pessoa não queira mais viver, ela não quer mais sofrer o que ela está sofrendo. Então é nessa hora que a gente vê assim, se tiver alguém ali que possa dar um suporte, aquele 15 minutos de desespero vai passar. Como a crise do pânico, passa, né? Mas quem vai estar ali? Por isso que eu gosto muito, e no livro eu sempre falo isso, do papel especial do CVV, do Centro de Valorização da Vida, né? Que a gente diz que é 188. Hoje já tem no Face, tem sites, e 24 horas por dia, né? O ano inteiro. Porque aqui, na hora que uma pessoa do outro lado atende o telefonema ou entra em contato e deixa passar aqueles 15 minutos de desespero, uma vida é salva. O papel do CVV é fundamental nisso, né? Porque a gente sabe que 90% dos casos são evitáveis. Uma coisa engraçada que veio agora, engraçada não, séria, é muito mais fácil as pessoas falarem que estão com um câncer, de repente, que é uma coisa severa e que chega muito silenciosa, mas a depressão e um suicídio é tão quanto, porque vem silenciosamente. E as pessoas desprezam isso, né? Acham que é uma bobeira, uma frescura. Eu acho que isso é o desconhecimento, é a ignorância, né? No sentido não brutal, mas a ignorância de ignorar, de não saber dos fatos. Infelizmente, as pessoas... A gente vive numa sociedade que ter depressão é quase off, né? Porque as pessoas têm que estar sempre lindas, maravilhosas, postando fotos maravilhosas nas redes sociais, como se isso fosse uma obrigação, mais uma obrigação de ser um ser humano contemporâneo. Só que isso não existe, ninguém está tão bem o tempo todo a ponto de não poder ter suas tristezas. E dentro disso eu também vejo o seguinte, a tristeza é absolutamente necessária, a tristeza não é a depressão. A tristeza é aquele momento que eu me recolho, eu reflito, eu faço as minhas análises do que me falta, do que me é fundamental, do que é essencial. A depressão é quando isso se torna patológico, que eu não consigo ver saída. Não é uma reflexão, é uma queda onde eu não vejo saída, é o contrário. Então, assim, infelizmente a gente tem que ter um pouquinho mais de complacência com as pessoas e deixar as pessoas terem seu momento de tristeza. Eu acredito até que o índice aumentado de depressão e de suicídio na nossa sociedade está muito vinculado a essa obrigação de ser feliz a qualquer custo. E aí quando a pessoa não é feliz é como se ela não coubesse mais nesse mundo. As redes sociais fazem muito isso, né? Mas você vê que pessoas que cometeram suicídio, depois que você vai ver na rede social, elas estavam sempre maravilhosas na rede social, né? Para você ver como isso é fake. É totalmente fake. Não há esse ser humano que possa fazer isso tudo. Agora, só para a gente colocar, o índice é alarmante, tá? Para você ter uma ideia, a cada 40 segundos ao redor do mundo uma pessoa suicida. 40 segundos. Enquanto a gente está conversando aqui, algumas pessoas, muitas pessoas tiraram sua vida. A cada 20 segundos, alguém tenta.
mas não consegue, graças a Deus. Por algum motivo, que seja porque pede ajuda, porque tem alguém que possa socorrer, né? Então, isso é um índice muito alto. E o que está espantando a gente é que está crescendo entre os jovens. Que sociedade é essa que cria um buraco tão grande, com 20 anos a pessoa está achando que não tem mais nada para viver? Né? Então, assim, nós estamos fracassando em comunicar as coisas, comunicar o que é um comportamento normal, o que é tristeza, que é necessária para a nossa reflexão e que não há como ser feliz e eufórico o tempo inteiro. Então, isso tem que ser revisto.